Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo nessa noite no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Os irmãos estão perguntando da minha camiseta, onde eu comprei, irmãos. Quem fez, né? Eu vou ter que dizer que veio de Israel, irmãos. É um presente do meu discipulador, né? Eu estava resistindo em usar ela, sabe? Mas como eu recebi com muito carinho, eu a coloquei. Estou ganhando um coraçãozinho. Queridos, Hebreus capítulo 4, a partir do verso de número 1. Esse texto, ele nasce no meu coração como a resposta da nossa reunião de pequeno grupo essa semana. Nós conversávamos do cansaço da nossa vida cotidiana, em que parece que as 24 horas não são suficientes para que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer. E mesmo dormindo 6, 8 horas, parece que nós não conseguimos descansar. E eu me deparo com esse texto, irmãos, que é um convite para desfrutar do que o escritor chama de descanso de Deus. Eu quero ler com você, nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, nós precisamos ficar com temor, para não acontecer que fique a impressão que de algum de vocês tenha falhado. Portanto, também a todos nós, foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes trouxe nenhum proveito, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Disse isso, mesmo as obras já estando concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia, do dia do descanso: no sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras que tinha feito. Verso 5: e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns daqueles naquele descanso, e por causa da desobediência não entrarão aqueles os quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo, determina certo dia, agora falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Mais tarde por Josué: ora, se Josué lhe tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Verso de número 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós um dia prestaremos conta, Pai, daquilo que o Senhor nos deu de mais importante, a vida, Pai. Nessa noite fala conosco, Pai. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela está aberta, e nós queremos abrir também o nosso coração para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Pai. O Senhor já foi adorado, nós já devolvemos o nosso dízimo, nós expressamos, ó Deus, a nossa alegria, celebramos, mas precisamos, carecemos ouvir a Sua voz. Fala conosco nessa noite. É a nossa oração em no nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Queridos, o culto da noite, ele tem uma peculiaridade, né? Nós sentimos uma igreja muito mais agitada, e não é em razão da quantidade de pessoas, mas é a nossa preocupação já com o dia de amanhã, com o horário que nós vamos acordar, com as nossas atribuições, talvez com as tarefas das nossas crianças, ou os e-mails que nós temos que responder, e nós passamos por isso também. Nós nos ocupamos do amanhã, e isso de muitas maneiras nos impede muitas vezes de se entregar nessa experiência que dura tão pouco. Eu queria te convidar nessa noite a entrar nesse descanso de Deus. O texto começa dizendo no verso de número 1, que foi nos deixado uma promessa de entrar no descanso de Deus. A promessa é um compromisso, é a intenção de entregar alguma coisa a alguém, e talvez nós nunca temos vivido tanto a necessidade de entrar nesse lugar de descanso de Deus. Talvez nós nunca temos vivido uma sociedade tão frenética, em que as coisas acontecem com uma velocidade tão rápida. Nós somos bombardeados o tempo todo por informações importantes, informações totalmente irrelevantes. Quando o nosso WhatsApp toca, nós já dá uma palpitação no nosso coração. Quando recebemos uma notificação no Instagram, nós queremos saber quem nos marcou, por que nos marcou, e nós vivemos essa angústia de parecer que 24 horas não são suficientes para fazer tudo aquilo que nós temos que fazer. Nós vemos uma sociedade, irmãos, cada vez mais medicalizada, com mais medicamentos, uma sociedade cada vez mais doente. A cada dia, irmãos, é diagnosticado um novo tipo de transtorno. Todo dia há uma criança sendo diagnosticada com um novo tipo de transtorno, e novos medicamentos que são lançados para tratar. E nós vemos essa sociedade cada vez mais doente e cada vez mais cansada. O texto começa dizendo que nos foi deixado uma promessa de entrar no descanso de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Eu preciso, querido, desse descanso de Deus. Essa semana saiu o resultado de uma pesquisa que envolve muitas nações do mundo a respeito dos lugares mais felizes, dos países onde as pessoas são mais felizes. E pela 7ª vez, a Finlândia ganhou como o lugar mais feliz do mundo, o melhor lugar para se viver. E eu fiquei muito interessado em saber quais eram os indicativos que mostravam essa felicidade. E eu fui ver, irmãos, são 6. O primeiro diagnóstico, ou o primeiro indicativo, são os relacionamentos. É a vida social dessas pessoas. Eu não sei você, irmãos, mas eu pensava em encontrar lá no primeiro renda, dinheiro no bolso, porque o nosso coração é levado a pensar que a felicidade está estreitamente relacionada com o que nós recebemos do bolso. Mas a primeira coisa que essa pesquisa avalia são os relacionamentos, a qualidade da vida social dessas pessoas. E só depois, irmãos, vem a renda. Depois da renda vem a saúde, se essas pessoas têm acesso, se tem médico nesses locais. Depois vem a liberdade, as pessoas vão e voltam, saem de madrugada sem ter medo de ser assaltado. Queridos, o quinto é a generosidade desse povo. Como que se afere generosidade? Nós acabamos de fazer aqui o nosso momento da generosidade, e a pesquisa diz que pessoas generosas são pessoas felizes. E por fim, querido, talvez se fosse esse o ranking, nós seríamos os campeões, o nível de corrupção de uma sociedade. E eu fui pesquisar, irmãos, qual é a fé do povo da Finlândia, quem esse povo declara, como eles vivem. E eu fiquei surpreso, irmão, de saber que mais de 80% da Finlândia é protestante. Mais de 80% da Finlândia confessam Jesus como seu Salvador. Eu falei, que bênção. Mas deixa eu ver agora, depois da Finlândia, quem é que vem? Qual é o segundo lugar mais feliz do mundo para se viver? E eu fui ver que é a Dinamarca, irmãos. E eu fui pesquisar qual é a fé da Dinamarca. A Dinamarca tem quase que a mesma proporção da Finlândia de pessoas que declaram Jesus como seu Salvador. A Finlândia é um país evangélico, a Dinamarca também. Eu falei, puxa, que bênção. Os dois países do pódio são irmãos, confessam Jesus. E eu fui ver o terceiro, irmãos, um país chamado Islândia. E eu fui pesquisar qual é a fé do povo da Islândia. E sabe o que eu encontrei, irmãos? Irmãos em Cristo.
mais da metade da população da Islândia é protestante e evangélica. E eu falei, que bênção, ganhamos o pódio. Mas eu não fiquei insatisfeito, pastor. Eu fui pesquisar a quarta, e a quarta era a Suécia. E sabe quem é o povo predominante na fé na Suécia, irmãos? São os evangélicos. Eu falei, meu Deus. E quinto, irmãos, com todos os problemas, é Israel. Israel continua sendo um dos melhores países para se viver, com toda essa guerra, com bomba, com perseguição. Quero chamar a sua atenção, querido, para o fato de que a nossa felicidade está estreitamente relacionada com a nossa fé. Com a fé de que amanhã será melhor, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E querido, olha esse texto comigo, o verso de número 2. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: porque também foram anunciadas as mesmas boas notícias, exatamente como aconteceu com o povo, mas a palavra que ouviram não lhes trouxe nenhum proveito. Entrou num ouvido e saiu no outro, porque não foi acompanhada pela fé. Nós só entramos nesse descanso de Deus, irmãos, pela fé. A carta aos Hebreus talvez seja o tratado teológico da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mesmo que a gente não veja. Hebreus vai dizer que pela fé Abel ofereceu uma oferta sem Deus pedir, porque foi do coração dele. Pela fé Noé construiu uma arca sem ter chuva, todo mundo chamando ele de louco. Pela fé uma idosa chamada Sara gerou um filho no seu ventre. Pela fé Enoque foi arrebatado sem morrer. Pela fé, irmãos, uma prostituta, uma cafetina, dona de uma, acolheu espias e foi salva ela e toda a sua casa. Pela fé. Pela fé, irmãos, nós não conseguimos, se não for pela fé, entrar nesse lugar de descanso de Deus. Ainda ontem eu conversava com um irmão. Ele falou, pastor, como que a gente lida com esse negócio de fé e ciência? Porque o homem sapien, a mulher sapien, o Big Bang. E eu falei, querido, nós cremos pela fé. Não busque na ciência um amparo para o seu relacionamento com Jesus. Jesus não veio estabelecer uma religião, Ele veio se relacionar conosco. A minha paternidade com os meus filhos, irmãos, ela não está selada numa certidão de nascimento. Eles me percebem como pai porque eu me relaciono com eles. Pela fé, somente pela fé nós podemos entrar nesse lugar de descanso. E o texto continua dizendo que pela fé pessoas foram torturadas, pela fé pessoas foram apedrejadas, pela fé. E o nosso convite pela fé é tão somente para entrar nesse lugar de descanso de Deus. O texto nos adverte, irmãos, no verso de número 6. Teste. O verso de número 6. Visto, portanto, que resta entrarem naquele descanso, mas por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciados, receberam as boas novas. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, irmãos, é que nós podemos ter paz com Deus, nós podemos desfrutar da salvação, nós deixamos de ser inimigos de Deus, mas o escritor está dizendo de um outro nível de relacionamento, de entrar num lugar de descanso em Deus. E que por vezes nós somos impedidos, como foi impedido o povo de Deus, de Israel, pela nossa desobediência. Uma caminhada, irmãos, que poderia durar 40, 60 dias, durou 40 anos, irmãos. Porque o povo estava brigando entre si, porque o povo estava murmurando, porque o povo fora desobediente. A desobediência, ela ganha um novo sentido quando nós nos tornamos pais.
Quando a desobediência dos nossos filhos nos fere profundamente, a gente diz: filho, não faça isso, você vai se arrebentar. E ele faz, irmãos. Isso nos machuca profundamente. A desobediência é diferente da ignorância, irmãos. É quando nós fazemos sem conhecer. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Ele joga no mar do esquecimento. A desobediência é você ouvir a Deus, você saber que você está no caminho errado, e ainda assim, o texto diz que o nosso coração ele é endurecido, e nós enfiamos os pés pelas mãos. Filho, não faça isso. Conta-se que nos Estados Unidos um psicólogo infantil, especialista em crianças, escreveu um livro, 10 mandamentos para os pais. Pouco tempo depois ele casou, teve filhos, um filho, e ele percebeu que ele precisava reformular aquele livro, depois de ter filho. E ele escreveu assim: 10 conselhos para os pais. Pouco tempo depois ele teve o segundo filho, e ele percebeu que ele havia escrito muita coisa que não era alcançável. E ele falou: meu amor, eu preciso reformular o meu livro. Mas a vida estava muito corrida, irmãos. Ele tinha agora 2 filhos. Ele não conseguiu reescrever o livro, e ele teve o terceiro filho. E depois do terceiro filho eles fecharam a fábrica. Ele falou assim: agora eu vou reescrever. E a última versão do livro dele era 10 possíveis dicas para os pais. Sabe por quê, querido? Porque tem coisas que funcionam com os meus filhos que talvez não vão funcionar com os seus. Porque os nossos filhos são diferentes. Tem aqueles que são obedientes por natureza, e tem aqueles que vão dizer por quê. Esses dias eu falava para um dos meus filhos para não deixar comida no prato, porque tinha crianças que passavam fome. Ele parou, olhou para mim e falou assim: mas se eu não comer, pai, eles vão continuar passando fome. Tem aquele filho que quer saber o porquê. Isso nos incomoda, porque nós queríamos tão somente que eles obedecessem, porque nós sabemos aonde esse caminho vai levar. E a gente sofre junto, irmãos, quando os nossos filhos sofrem. Se a gente pudesse ir lá e sofrer no lugar deles, mas não é possível. Nós deixamos de entrar nesse lugar de descanso, irmãos, por vezes, pela nossa desobediência. Nós já tratamos disso em outra oportunidade. Durante a maior parte da nossa história, da história da igreja cristã, o trabalho foi tido como maldição, irmãos. Em razão da palavra de Deus a Adão: Adão, você vai comer do suor do seu rosto. E durante a maior parte da história, o trabalho braçal era de escravos, era de pessoas subalternas. E o trabalho era uma maldição, era concebida como uma maldição. E a reforma, irmãos, muda, e nós saímos de um lugar de maldição para um lugar de bênção. O meu trabalho glorifica a Deus. Aquilo, irmãos, nós estamos aqui nessa noite, e o que nós usufruímos aqui é resultado do trabalho de muitas pessoas. Desde o chão que foi limpo aqui para que você usasse, do banheiro que está adequado, dos hinos que são entoados aqui, é resultado do trabalho. Jesus diz que o Pai dele trabalha até agora, e eu também trabalho. A Bíblia nos ensina: vai ter como a formiga, ó preguiçoso. A Bíblia nos ensina que digno é o trabalhador do seu salário. Mas muitas pessoas, irmãos, têm transformado o seu trabalho num altar de adoração. O trabalho deixou de ser uma maldição para se tornar a devoção, para ser o sentido da nossa vida. Irmãos, eu amo o que faço, mas eu não sou aquilo que eu faço. Nós rejeitamos todo tipo de vício, irmãos, mas nós aplaudimos o viciado em trabalho, aquele que leva serviço para casa,
aquele que está o tempo todo tentando resolver tudo, inclusive o que não é da competência dele. A sociedade aplaude esse tipo de pessoa, que daqui a pouco chega dizendo que está com burnout, que está com CID, e ele é afastado, irmãos. Na semana seguinte tem alguém no lugar dele, ocupando a sua posição. Nós achamos que somos insubstituíveis. Os psicanalistas vão dizer, irmãos, que as pessoas viciadas em trabalho, elas no fundo carregam sentimentos profundos de inferioridade. Que elas carregam culpas profundas e se escondem no trabalho. Por vezes, irmãos, nós somos impedidos de entrar nesse descanso de Deus pela nossa desobediência, por construirmos altares. É intrigante, irmãos, que nos versos 10 e 11, no verso 11, o escritor vai dizer o seguinte: portanto, vamos nos esforçar por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Parece uma ironia, nós temos que nos esforçar para entrar nesse lugar de descanso. Parece que deveria ser o contrário, né? Nós temos que nos esforçar para trabalhar. Eu ouvia uma psiquiatra, irmãos, dizendo que aquelas pessoas que pensam que tirar um dia sem fazer nada, maratonar uma série, passar o dia no sofá, ele está descansando, ele está equivocado. Descansar não é isso, não é a ociosidade, não é maratonar, ou como nós homens fazemos muito bem, sentamos no sofá enquanto a casa está caindo, as crianças estão pegando fogo, a mulher está fazendo a janta, e a gente gosta de sentar no sofá e... Ela diz que esse, eu estou dizendo de uma psiquiatra, irmãos, ela diz, esse não é o verdadeiro descanso. Gênesis vai dizer, irmãos, que Deus criou todas as coisas, e no sétimo dia Ele descansou. O Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, descansou. Viu Ele que tudo era muito bom e descansou. Uma diferença, irmãos, entre a cruz como fato histórico. Tem na Caixa Econômica, tem no Banco do Brasil, tem na Câmara Municipal. Mas o nosso convite é para a crucificação. A crucificação é a minha resposta à cruz. Eu tenho paz com Deus, mas eu sou convidado a desfrutar da paz de Deus. O texto diz que Deus trabalha por nós enquanto nós dormimos, irmãos. Você consegue acreditar nisso pela fé? Que aquelas coisas que nós já não temos mais saída, não saiu crédito, que aquilo que nós não temos mais como fazer com a força do braço, o texto diz que Deus trabalha por nós enquanto nós dormimos. Talvez o nosso desafio seja dormir. Nós temos dois desafios, irmãos. Duas áreas que nos tornam vulneráveis, emocional, física e espiritualmente: o cansaço e a solidão. Sempre quando nós estamos cansados e sozinhos, irmãos, nós estamos vulneráveis.
Quando nós estamos cansados, irmão, a gente come miojo, a gente pede iFood, irmãos, porque afinal de contas eu estou cansado. Eu fiz tanta coisa hoje, eu atendi tanta gente, eu tenho o direito de comer um cebozão desse cheio de gordura. E nós queremos prazer, irmãos, quando nós estamos sozinhos, quando ninguém está nos vendo. Eu olho para a história de Sansão, irmãos. Eu não vejo um homem que caiu pela sua lascívia, irmãos. Sansão não caiu pelo seu desejo, pelo seu apetite sexual. Sansão caiu, irmãos, pela solidão e pelo cansaço. Sansão escolheu descansar nos braços errados, irmãos. Ele decidiu encostar a sua cabeça no colo errado, irmãos. E um herói, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, se tornou um bobo na corte, porque ele andou sozinho e não percebeu que estava cansado. Para eu participar do pequeno grupo, irmãos, eu preciso vencer a solidão e o cansaço. As minhas experiências mais sinceras, irmãos, com o pequeno grupo, são nos meus piores dias. Porque lá eu me sinto amado, acolhido. Você quer vencer, irmãos, a solidão e o cansaço da vida cotidiana? Esteja no pequeno grupo, orando um pelo outro, compartilhando as suas fragilidades e as suas necessidades. O descanso de Deus, irmãos, é conquistado pelo esforço. Você me ajuda com o verso 10 da NVI, por favor? Tem a NVI? É a Débora que está lá? Se o louvor quiser subir, irmãos, por favor. Querido, olha a tradução da NVI. Pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Pois aquele que entra, que acessa esse lugar de descanso de Deus, de um descanso que excede o nosso entendimento, descansa também do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Nós vamos orar junto, nós vamos cantar uma canção que é uma oração, irmãos. E perceba que o descanso de Deus, completo de Deus, se dá na pessoa do seu Filho Jesus. Deus descansa no sétimo dia, na beleza da sua criação, mas a completude, o descanso, a obra de Deus, irmãos, só se finaliza quando Jesus rasga os céus, se faz homem, para nos reconciliar com o Criador. Deus nos convida, irmãos, a entrar nesse lugar de descanso. Eu preciso, irmãos, irmãos, entrar nesse lugar de descanso, desligar a minha mente, se desligar do meu celular e perceber que eu não estou de plantão, eu não sou neurocirurgião de um hospital para estar respondendo mensagem o tempo todo. O descanso de Deus, irmãos, é uma promessa. Por vezes ele é impedido pela nossa desobediência, mas ele é resultado sim do nosso esforço. Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar uma canção que é uma oração. Eu queria que pela fé você tomasse posse dessa promessa, desse lugar de descanso em Deus. Nós já temos paz com Deus, irmãos. Nós deixamos de ser inimigos de Deus. O convite é para que a gente entre nesse lugar de descanso. Vamos
Vamos cantar essa canção com fé no nosso coração.